Já é carnaval, cidade. Olá, meu querido concurseiro, olá, minha querida concurseira, como é que vocês estão? Hoje nós vamos falar sobre evolução, uma aulinha leve, né? Estamos no começo do carnaval, hoje domingo, né? Estamos começando a pegar o ritmo da festa, mas você que está aí curtindo seu bloquinho, curtindo sua festa, vestindo seu abadá, amanhã, segunda-feira, com calma, quando a aula for ao ar, ó, assiste a aulinha, bota no celular enquanto se arruma, toma um banho, né, pra gente não perder o ritmo durante esse carnaval. E vamos para a aula. Antes da aula, só lembrando, eu vou falar sobre evolução, porque qual é o nosso ponto? Nosso ponto se chama radiação evolutiva, tá? Ele é um processo evolutivo, que inclui também filogenética e filogeografia, e ele precisa de uma base, para quem não é da área de biologia, da parte de evolução. Então eu vou dar desde a base de evolução, para a gente poder falar depois da radiação evolutiva, tá certo? Antes de ir pra aulas, mesmo lembrete de sempre, quem quiser contribuir com o trabalho do canal, pode fazer isso escaneando o QR Code aqui, com a câmera do celular, não funciona com o aplicativo do Pix, tá gente? Porque é uma intermediadora de pagamento, ou através do link abaixo, ou considerar se tornar membro a partir de apenas R$ 4,99, tá bom? Dito tudo isso, vamos para o vídeo. Vamos falar sobre evolução, como eu disse a vocês, hoje vai ser uma aulinha mais descontraída, né? Carnaval, é festa, é folia, né? Vamos dar uma relaxada hoje, vamos falar sobre evolução. O que é a evolução, gente? Vamos esquecer o senso comum de que evolução é um processo de melhoria. Você vai ficar maior, você vai ficar mais forte, você vai ficar mais rápido. Não. A evolução, ela é um processo, de acordo com o ponto de vista biológico, de diversificação da vida da Terra. E essa diversificação ocorre em função de 2 fatores, tá. Ele vai ocorrer com base no aumento da variabilidade genética e na diferença da frequência dos alelos, ou seja, dos genes que expressam determinadas características em uma população, e em fator do tempo, gente. Por quê? Porque a evolução não ocorre de nós para os nossos filhos. A evolução, ela é um processo. Ele é um processo de transformação da vida que vai ocorrendo conforme as gerações de determinadas espécies vão se sucedendo até chegar num processo de especiação, que a gente vai discutir um pouquinho mais na frente quais são os tipos de especiação, né, que é quando surge uma nova espécie, tá certo? Então, falando em termos de conceitos propriamente, a gente tem processo pelo qual as populações de organismos mudam ao longo das gerações, como falei aqui a vocês, levando à diversificação das espécies a partir de um ancestral comum. Um outro conceito é a alteração das frequências alélicas, né, como eu falei, a alteração nas frequências dos genes que estão dentro de uma determinada população, responsáveis por determinadas características, que vai ocorrer o quê? Novamente, ao longo do tempo. Então, o fator principal, gente, que eu vou colocar para vocês aqui é o tempo. Por mais que você tenha variação do genoma em uma geração, a formação de uma nova espécie sempre vai exigir tempo, ok? E dentro desse processo, a gente teve também, diferentes teorias, né, que foram estabelecidas para explicar o processo evolutivo. A gente vai falar aqui hoje de 3 teorias, na verdade, né, que são as 2 principais e uma que derivou da segunda. A primeira delas, que é uma das que a gente sempre estuda no colégio, é o lamarquismo, né, que é a teoria de Lamarck, que ela trabalha com qual hipótese? Que o indivíduo se adapta ao meio, ele adquire, através desse processo adaptativo, novas características que o tornam mais apto a sobreviver, e ele vai transmitir aos seus descendentes essas características que ele adquiriu. Então ele trabalha com a ideia de que a adaptação parte do organismo, certo? Esse processo, ele, por consequência, ele seria um processo linear, né, porque aí a gente usa até aqui eu trouxe aqui o caso da girafa de Lamarck, né. Ele é um processo muito direcionado, né, a uma função específica. Como assim? A girafa, pela teoria de Lamarck, ela não teria tido filhotes com tamanhos de pescoço diferentes, né. Todas as girafas tinham um pescocinho curto e aí elas foram esticando para conseguir alcançar a comida mais alta, e os filhotes foram tendo um potencial maior de ter o pescoço mais alongado com o tempo até a gente chegar na girafa moderna. Então é um processo sempre, digamos assim, progressivo e linear. Tipo assim, você vai em direção à melhoria da sua capacidade de atender aquela sua necessidade dentro do ambiente. Então ele é direcionado a um constante aprimoramento, né. Pela teoria dos caracteres adquiridos, né, da transmissão dos caracteres adquiridos, digamos assim, o seu aperfeiçoamento seria repassado.
Por outro lado, aquilo que não lhe é útil dentro do organismo seria, seria, digamos assim, deletado, né, do seu da sua estrutura física, tá. Então, por exemplo, digamos que além do pescoço comprido, ela tivesse aqui uma cauda extremamente longa. A cauda era desnecessária, como ela não usava cauda, a cauda tenderia a encolher, né. Então, o que a gente chama também no lamarckismo de lei de uso e desuso. Aquilo que você usa muito se desenvolve, né, e aquilo que você não usa se apaga no organismo. E aí a gente teria, né, a base disso aí também para falar da questão do desaparecimento, quase, praticamente, né, do desaparecimento do apêndice no ser humano, né, a regressão do dente ciso, porque a gente não usa mais para consumir determinados alimentos. Ele trabalha com a ideia de que esse desaparecimento é gradual, conforme a gente não vai usando também, vai desaparecendo mais novamente. Tudo isso vai em direção a um aprimoramento constante, até o desaparecimento. Por quê? Porque se eu tenho um órgão que eu não uso e ele demanda energia, o desaparecimento dele é uma melhoria dentro do meu organismo. Então, ela é um processo linear e de aprimoramento dos organismos, certo? Só que se a gente fosse partir por essa lógica, gente, o Tiranossauro Rex teria evoluído para onde? Né, aquele velho dragão cuspidor de fogo, gigante, voador, né? É o que você espera, viu? Olha os bracinhos dele, cara. Ele teria que desenvolver braços maiores, asas, né, cuspir fogo, ser praticamente indestrutível, né? E na realidade, o nosso Tiranossauro Rex evoluiu para nossa galinha, aquela velha penosa. Do ponto de vista evolutivo, se você vai na teoria do uso e desuso, né, não faria sentido nenhum, na verdade, né. Primeiro porque não seria um aprimoramento, ele teria deixado aqui de ser um predador de topo de cadeia gigantesco que dominou o mundo para ser uma presa, tá. Obviamente, tá, eu sei que o T-rex não evoluiu diretamente na galinha, né, existem aves de rapina, e tal, mas os dinossauros como um todo não teriam evoluído nas aves, que são indivíduos muito menores e muito menos robustos, né, tanto que eles são objeto de predação. Os dinossauros teriam evoluído, como eu disse, né, dragões, por que não? Então, vem Darwin e ele traz uma perspectiva totalmente diferente. A primeira coisa que ele coloca é o seguinte, que não é o organismo que evolui para se adaptar ao ambiente, mas o ambiente é quem seleciona o indivíduo mais adaptado. E aí a gente derruba por terra também aquela questão do senso comum da sobrevivência do mais forte. Porque por muito tempo falou-se: "Ah, o mais forte sobrevive, o mais forte sobrevive". Não é o mais forte sobrevive. Se o mais forte sobrevivesse, você jogasse um peixe-beta e um elefante no meio do oceano, apesar que no meio do oceano não, né, dentro de um rio muito profundo, que o peixe-beta é de água doce, né, o elefante sobreviveria melhor do que o peixe-beta. Não é o mais forte quem vai sobreviver. Quem sobrevive é o mais adaptado. Por quê? Porque o ambiente age com um seletor do indivíduo, né, daquelas habilidades necessárias para que o indivíduo possa prosperar. O que é prosperar, gente, dentro da biologia evolutiva, dentro da biologia como um todo, é você conseguir ter descendência fértil. Isso é prosperar. Isso é o sucesso ecológico, isso é o sucesso evolutivo. Então o que é que acontece? Cada casalzinho, cada, né, organismo vai ter descendentes diferenciados e a gente não falava nessa época de variabilidade genética, porque Darwin vem de antes desse período, né, do avanço da genética. Então ele falava em variações hereditárias. Você tem vamos dizer, um casal de cachorros tem 50 filhotes ao longo da vida inteira. Esses 50 filhotes vão ser todos diferentes entre si. Aqueles que herdarem as melhores características, né, que são determinadas como ao acaso, eles vão ser selecionados pelo ambiente, tá? E a partir daí eles vão repassar essas vantagens à frente ou não, porque aí os filhotes deles também vão variar, só que agora em decorrência das suas características, e isso aí vai se acumular entre as gerações até o surgimento de novas espécies, tá. Então quando a gente fala do darwinismo, a gente fala de um acúmulo geracional de características novas, né, de alterações dentro da estrutura morfológica e fisiológica dos organismos, certo. Então a gente tem aqui um dos principais casos que foi alvo de estudo de Darwin, é a questão dos tentilhões. Os tentilhões, eles são um tipo de ave que colonizaram várias ilhas, e aí cada ilha tinha uma disponibilidade de tipo de alimento diferente. Os tentilhões se diferenciaram em inúmeras formas, não sei exatamente quantas formas, mas muitas. Em termos de espécies, são muitas formas, tá, adaptando-se a cada
aliás, sendo selecionados de acordo com cada ambiente diferente, certo? Então, só repassando como é que funciona isso, tá? Você tem o pai, você tem aqui a mãe, tá bom? Vamos dizer que eles têm 10 filhotes aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tá? Cada um desses aqui é um filhote com características diferentes. Um é maior, o outro é menor, um é mais rápido, tem cores diferentes, enfim, o que quer que seja, tá? Dentro do processo de sobrevivência desses indivíduos até a maturidade, vamos dizer, esses 2 aqui já morreram na infância, esse aqui adoeceu, esses 2 aqui foram alvo de predação, só sobreviveram esses 5, tá? Esses 5 vão passar suas características adiante, aquelas que ajudaram eles a ter mais sucesso ecológico. E da mesma forma os filhotes, uma parte vai morrer de parto, outros vão ter mutações, genéticas que vão ser deletérias. Conforme as gerações vão se passando, os filhotes vão nascendo cada vez mais aptos, não porque eles se adaptaram, mas porque aqueles que não eram adaptados foram eliminados antes de conseguir transmitir suas características para a próxima geração, tá bom? E como é que isso aí vai acontecer, gente? Aí a gente sai de Darwin e vai aqui para o neodarwinismo, tá? Que ele agrega os conceitos de Darwin de seleção natural e de variabilidade. Ai, meu Deus do céu. Variações de características ao acaso, e a gente passa aqui para agregar os aspectos genéticos. Qual é esse acaso, gente, que está entrando em jogo dentro dessa variação genética? É a meiose celular, tá? Eu tenho um conjunto de cromossomos do meu pai e um de minha mãe. Minha esposa tem um conjunto de cromossomos do pai dela e da mãe dela, tá? Então, a gente já vem de conjuntos de cromossomos diferentes. Quando nossos gametas, ou seja, nossas células reprodutivas são geradas, ele passa por um processo chamado de meiose. Ao invés de você ter ao invés de você ter um par de cromossomos, ele vai se tornar uma célula haploide, ou seja, que só vai ter, uma parte desses cromossomos, tá? Aí aqui no caso, ao invés, de ter o par paterno e materno, cada célula final vai ter ou uma unidade paterna ou uma unidade materna. Só que nesse processo tem ainda um adicional, tá? Durante o processo de replicação do DNA, existe uma recombinação genética. Um cromossomo meu, ou do meu, que é do meu pai, pega um pedaço dele e joga para um cromossomo que era de minha mãe e vice-versa. Então, eu acabo com um cromossomo que era igual ao do meu pai, um cromossomo que era igual ao da minha mãe, um cromossomo que é uma parte do meu pai e uma parte de minha mãe, e um que é uma parte de minha mãe e uma parte do meu pai. No final das contas, eu acabo com uma variabilidade genética significativamente maior. E se você parar para pensar, isso em termos de indivíduo já é significativo. Agora coloque isso em termos de população. Somos 7 bilhões, e aí a gente faz esse tipo de recombinação. E aí você pense isso ao longo de 10, 12 gerações. Então você começa a ter uma variabilidade muito grande de possibilidades de recombinação dentro do seu DNA. E com isso você vai ter o processo de deriva genética, que é o quê? É a alteração da frequência dos alelos, lembrando que o alelo é o gene que representa uma determinada característica, que se expressa como uma determinada característica dentro de uma determinada população. Então, por exemplo, existem alelos para olhos azuis, eles são recessivos. Por isso, eles existem numa menor proporção dentro da população, certo? Certo. Poderia haver um evento cataclísmico em que todo mundo que tem olhos castanhos morresse e ele se tornasse o alelo dominante, em torno não de ser dominante em termos de dominância sobre os outros alelos, mas ser dominante em termos de sua proporção dentro da população, a tal ponto que todo mundo passaria a ter olhos azuis, podendo inclusive isso se tornar um seletor do ponto de vista comportamental, em que as pessoas de olhos azuis em um determinado momento, por olhos castanhos se tornarem algo muito estranho a elas, elas não se reproduziriam mais com essas pessoas de olhos castanhos, e você teria um processo aí de especiação onde toda a espécie humana seria agora só de olhos azuis. Isso falando de um caractere, pouco relevante, parece estranho, mas quando você tem características que são mais relevantes para a sobrevivência de uma espécie, isso pode gerar, sim, o surgimento de uma nova espécie, certo? Então, o que é essa deriva genética que eu marquei aqui? É o nome que a gente dá a esse processo
de mudança das proporções de alelos dentro das populações, tá. E isso aqui vai acontecer, e quando isso, aliás, acontecer, junto com um processo de isolamento reprodutivo, como eu falei, que pode ser comportamental, eu não reproduzo mais com uma pessoa que tem olhos castanhos, ou um pássaro que, eu não reproduzo com um espécime que é preto, que é branco, que é vermelho, que é verde. Se nasceu um passarinho verde, não, eu não reproduzo com aquele passarinho, porque aquele passarinho é verde. Eles não são racionais. Então, o processo de seleção, de parceiros dentro da fauna, né, dentro dos animais como um todo, tirando a gente que é racional, sei lá, talvez alguma outra espécie que tem um nível de cognição um pouco mais elevado, ele se dá muito baseado nas semelhanças de padrões comportamentais e morfológicos. Então, se você é muito diferente, se você é muito estranho para mim, eu não vou reproduzir com você. Entendeu? Por que que eu digo que a maior parte? Porque existem casos estranhos em que chimpanzés tentam acasalar com animais de outras espécies, tá? Então não vou entrar em detalhes aqui, gente, é carnaval, mas espera aí, tudo tem um limite, né? Então vamos lá. Deriva genética e isolamento, vai alterando ali as proporções dos genes, surge uma nova espécie. Como é que a gente chama isso? Especiação, tá? É o processo de surgimento de novas espécies, como eu acabei de falar, pode ocorrer em decorrência de isolamento geográfico, ecológico ou comportamental, e deriva de mutações no genoma, que vem lá daquele processo que eu acabei de explicar para vocês, de deriva genética, né, que as proporções dos alelos vão mudando dentro das populações, e através também de processos de pressões seletivas. E essas pressões podem ser de que tipo, gente? Diversos, tá? Pode ser a disponibilidade de habitat, pode ser pressões por competição, pode ser pressão por predação. Você tem um caso bem emblemático de espécies que tinham 2 cores e uma cor foi selecionada e só uma outra sobreviveu porque tinha uma maior capacidade de se camuflar dentro do ambiente onde ela ocupava. Aquela outra espécie não tinha essa condição, isso gerou uma separação por tempo suficiente para que você passasse a ter 2 espécies diferentes, tá? Porque vamos dizer assim, eh vamos dizer, você tem uma espécie branca, uma espécie vermelha. Caso da raposa, por exemplo. Se elas 2 estão num ambiente com neve, a raposa branca tem uma tendência maior de sobreviver, devido à sua capacidade de se camuflar no ambiente, do que a raposa vermelha. Digamos que essas 2 variáveis estivessem dentro de uma mesma espécie. Pode chegar um determinado momento em que o sucesso reprodutivo da raposa branca seja tão maior do que o da raposa vermelha e que elas se isolem durante um determinado tempo, 2 populações dessa mesma espécie, que elas comecem a se tornar espécies diferentes, tá bom? Isso aí acontece principalmente o quê? Quando as mutações no genoma se acumulam devido às pressões evolutivas, a ponto suficiente para que os genomas não sejam mais compatíveis, tá certo? E aí a gente tem 4 tipos de especiação que eu vou trazer para vocês, porque eu já vi isso em prova de concurso e não sei, não é ponto específico, mas pode cair dentro do processo de radiação evolutiva, tá? A gente tem a especiação alopátrica, que ela ocorre o quê? Ela ocorre a partir de um isolamento geográfico de 2 populações por tempo suficiente para que elas se tornem incompatíveis do ponto de vista genético, porque lembrando, né, a espécie ela é uma unidade morfológica, ela é uma categoria, e eu vou explicar isso na próxima aula, tá? Ela é uma categoria taxonômica que ela constitui uma unidade morfológica, ela constitui um conjunto de características ali que são compartilhados pelos seres dessa espécie, e eles são compatíveis do ponto de vista reprodutível. Quando eles se tornam incompatíveis do ponto de vista reprodutivo, eles já não vão mais fazer parte da mesma espécie, tá certo? Então, você vai ter a especiação alopátrica, que faz o quê? O isolamento geográfico das populações. Tem que surgir uma barreira geográfica para ser alopátrico, tá? Um rio começou a passar aqui, surgiu uma cadeia de montanhas, aconteceu alguma coisa, houve um isolamento geográfico por uma barreira geográfica. O tempo passa, a deriva genética toma seu lugar, as frequências de alelos vão mudando, as mutações genéticas vão se acumulando através das gerações. Surge uma dessas populações se torna uma nova espécie, as 2 inclusive podem mudar, mas uma delas se torna uma espécie incompatível, e elas, mesmo que voltem, né, ao mesmo ambiente, elas depois podem entrar em um equilíbrio, mas elas não vão mais compor a mesma espécie. A gente tem a especiação peripátrica. Se vocês virem aqui, gente, isso aqui parece muito o quê? Com o sistema de colonização de ilhas, né, de biogeografia de ilhas, que é o quê? Coloniza-se um novo ambiente, a população que colonizou esse novo ambiente passa por um processo de especiação e ela deixa de ser parte daquela espécie ancestral ali, certo? Você tem a parapátrica, né, a parapatria, que é o quê? Quando você tem um gradiente ecológico ali, vamos dizer, você tem uma espécie que habita uma floresta.
ela migra para a borda da floresta e fora da floresta é um campo nativo ali, ela também começa a colonizar aquele campo. Apesar de não haver um isolamento geográfico, começa a haver um isolamento do ponto de vista do nicho dessas espécies, tá? Essa espécie que está aqui no campo, ela não vai mais querer subir lá na árvore para reproduzir, ela está começando a reproduzir aqui e se adaptando a esse ambiente. Com esse isolamento comportamental, com o passar do tempo, ela pode formar também uma nova espécie. E a especiação simpátrica, que ocorre dentro de uma população, e aí os motivos são eminentemente biológicos, ou mudanças de comportamento, uma seleção comportamental, ou ecológica, novamente, que pode ser de uma seleção de nichos dentro de um mesmo habitat, pode ser um padrão de comportamento diferente, um padrão de corte diferente, né, de a dança do acasalamento, né, quem assistia a Família Dinossauros eu nunca esqueci, desde criança eu lembro daquele negócio. Né, então assim, você passa a ter um comportamento reprodutivo diferente, e aí começa a ter a separação de espécies ali, dentro desse grupo, gerando o quê? Uma nova espécie dentro da própria população. Esse processo evolutivo, ele pode também ocorrer de 2 formas, ele pode ocorrer através de um processo de anagênese. O que é que vai ser a anagênese? Uma evolução linear. Você tem como exemplo aqui os equinos do presente que evoluíram a partir de um único ancestral, em uma única linha evolutiva, até chegar na forma que eles têm hoje, certo? Você tem um outro processo que é a cladogênese, que é quando você tem um ancestral comum, mas ele dá origem a vários ramos em uma árvore filogenética, né? Você vai formar aqui várias espécies. Tem o caso dos elefantes, né, que evoluíram de um ancestral comum, que chegou até o mamute e tal, e aí evoluiu, né, no elefante asiático moderno e no elefante africano. Então você pode ter tanto uma evolução linear, que eu falei lá da evolução linear de Lamarck, gente, não quer dizer que a evolução não possa ocorrer de forma linear, mas ela não vai ser necessariamente linear, certo? E aí, para um exemplo prático disso aí, para quem é da minha geração, né, que nasceu depois de mim aí para frente, com certeza deve se lembrar deles. Quais são os processos evolutivos aqui abaixo? Se a gente fala de uma evolução linear, ou seja, o espécime vai evoluindo de forma linear, sem que haja bifurcações da sua árvore evolutiva, a gente está falando o quê? De uma anagênese. Aqui a gente tem o quê, gente? Uma espécie que pode evoluir, né, que pôde evoluir, que evoluiu, vamos botar assim, né, para termos do nosso concurso, em 3 espécies diferentes. Um ancestral deu origem a 3 ramos diferentes. Então aqui a gente está falando de uma cladogênese. Eu fiz até questão de trazer essa ilustração, porque eu acho que Pokémon é, para as pessoas mais jovens, o melhor exemplo de como você pode realmente tratar da evolução. Apesar de ser uma coisa assim, né, totalmente fora da realidade, porque a gente está falando da evolução de um indivíduo durante seu tempo de vida, mas quando você pensa do ponto de vista da árvore evolutiva e da diversidade que eles representam, tem gente, inclusive tem pesquisa científica, sobre a construção da árvore filogenética daquilo ali. E você começa a perceber que mesmo na mídia e nessas coisas, esses conceitos que a gente tem, né, de evolução, de seleção natural e tudo mais, começam a se estabelecer de forma que você inconscientemente segue a lógica da teoria da evolução, né. Mas vamos lá, né, tirando o exemplo, lúdico, vamos falar agora de radiação evolutiva, tá bom? Falando de radiação evolutiva, o que é radiação evolutiva? Você vai ter um evento pode ser um evento catastrófico, você vai ter um evento de transformação ambiental, você vai ter, enfim, vai ter algum evento que vai desencadear um fenômeno de evolução massiva, né, uma evolução em massa. Você vai ter um aumento drástico no número de espécies em um período relativamente curto. Então você vai ter um processo de divergência evolutiva na maioria das vezes, ou seja, são, espécies ancestrais que vão dar origem a várias espécies diferentes com características diferentes em um curto espaço de tempo. Tá? Então a gente tem alguns exemplos desses. Esse aqui eu achei na literatura como referência de radiação evolutiva, outros dizendo que não era uma radiação evolutiva, mas a gente está falando de um período aí de mais ou menos 10 milhões de anos que deu origem a uma gama imensa de espécies, que é a explosão cambriana. Tá? Você tem a questão dos ciclídeos africanos, que foi, que explica não, desculpa, foi o fenômeno de colonização de lagos africanos por espécies de ciclídeos que se diversificaram em mais de 600 espécies. Você tem os tentilhões de Galápagos, né, que foi o que eu falei mais cedo, os pássaros migraram, colonizaram as ilhas e cada um
evoluiu em espécies diferentes de acordo com o tipo de habitat, o tipo de alimento que estava disponível, o tipo de nicho que ele passou a ocupar. E você tem os anoles das grandes ilhas do Caribe, que são espécies de lagartos que evoluíram não só a partir do seu isolamento nas ilhas, mas dos seus isolamentos ecológicos. Né, você passou a ter espécies que habitam os topos das árvores, espécies que habitam os troncos, espécies que habitam o chão da floresta, espécies que habitam as regiões arbustivas, e eles foram se diversificando muito rapidamente. Esse muito rapidamente, gente, não é espaço de tempo de anos, tá? Às vezes pode levar alguns milhares de anos, mas é, digamos assim, é uma explosão de diversificação muito mais intensa do que o processo evolutivo normalmente, certo? Ele pode ocorrer quando, gente? Ele pode ocorrer, por exemplo, após extinções em massa, tá? Após a extinção dos dinossauros, houve uma explosão de diversidade dos mamíferos. Por quê? Porque os nichos ocupados pelos dinossauros se tornaram vagos. E aí passaram a ser colonizados pelos mamíferos que não conseguiam se estabelecer com tanto sucesso, dado o fato de que os dinossauros tinham capacidades de competição muito maiores, né? Outro tipo de evento pode ocorrer quando se coloniza um novo ambiente, como eu falei agora pelos tentilhões de Darwin, pelos anoles. Eles podem ocorrer também em decorrência de interações ecológicas, tá certo? E pode ocorrer também, e aí ocorre principalmente, né, em função do surgimento de novas características vantajosas. Vamos lá, em termos de interações ecológicas, como assim ele pode ocorrer em virtude de interações ecológicas? Desaparece o predador de uma determinada espécie. Ela começa a se proliferar mais rápido, ela vai ter mais crias, essas crias vão ter um sucesso evolutivo, um sucesso ecológico, desculpa, em potencial maior, e isso pode proporcionar uma maior diversificação do seu genoma e, consequentemente, com o tempo, surgirem espécies a partir dessa espécie que passaria a ser a espécie ancestral. Tá? E a questão das novas características, a gente pode pegar, por exemplo, eu gosto de usar esse exemplo aqui, a radiação adaptativa das angiospermas. As angiospermas, elas evoluíram muito recentemente com relação às outras espécies de plantas e têm uma diversidade muito elevada. Por quê? Elas têm uma vantagem evolutiva, duas na verdade, né, mas que é o mesmo mecanismo evolutivo, que é a presença de flores e frutos, tá? A semente, ela existe também nas gimnospermas, mas a angiosperma ela tem a vantagem das flores e frutos, porque as flores agem como um atrator para os polinizadores, que permitem a ela trocar gametas com espécimes que estão muito mais distantes, então aumenta o potencial de variabilidade genética das espécies que são membros desse grupo, e os frutos que servem como reserva energética e proteção das sementes, que permitem que ele tenha uma maior chance de ter sucesso na hora de germinar. E aí você tem o exemplo de algumas plantas que só vão quebrar a dormência de sua semente se ela atravessar o trato, né, digestivo de determinadas espécies, né, de alguma espécie de mamífero, por exemplo, que ali ele vai sofrer a ação dos ácidos estomacais, vai quebrar a dormência e junto com os dejetos, quando ela for expelida, ela vai finalmente germinar. Eu falei aqui rapidinho sobre o que é divergência evolutiva, mas vamos detalhar aqui mais um pouquinho, tanto esse como alguns outros conceitos, tá, que podem cair na prova de vocês. Então, divergência evolutiva ele vai ser o quê? Aquela situação em que um ramo comum, um ancestral comum, ele vai começar a se diferenciar, tá, em a tal ponto que ele vai dar origem a espécies diferentes. Então ele vai começar a se diferenciar cada vez mais, mesmo que mantenha algumas estruturas similares, certo? E nesse sentido específico, a gente vê o fenômeno da homologia, que é o quê? Estruturas com funções diferentes, que são resultados da divergência evolutiva a partir de um ancestral comum. Então, o braço, né, na verdade, os membros dianteiros dos nossos ancestrais, eles deram origem ao braço do homem, a pata dianteira do cavalo, a asa do morcego e a nadadeira das baleias, né, a nadadeira peitoral das baleias. Então, se você observa, como é que você sabe disso? Bem, isso é estudado através da questão da evolução da estrutura óssea. Você vê que eles têm uma estrutura óssea em comum, o que demonstra que realmente foram eh, foram membros que desenvolveram-se em sentidos diferentes, com objetivos e funções diferentes, e a partir de um mesmo ramo evolutivo, tá. Então aí você tem, no caso, a questão da homologia, e isso dentro da divergência evolutiva. Novamente, você tinha uma ancestralidade comum e você foi diferenciando com o passar do tempo.
Já a convergência, ela tem um sentido contrário, tipo assim, não bem o contrário, mas um sentido diferente, que você tem vários ancestrais diferentes e você vai convergir para características comuns. Um exemplo, que é um dos exemplos mais citados aqui, é o exemplo do corpo hidrodinâmico de tubarões, de golfinhos e outros que vão ter ancestralidades diferentes, mas devido à pressão seletiva, pressão evolutiva, vão acabar chegando a a uma mesma forma de lidar com esses desafios ecológicos, com esses desafios adaptativos que são impostos, tá. E aí a gente tem a questão da analogia, que é o quê? É quando espécies diferentes, que não são aparentadas, desenvolvem órgãos semelhantes ou estruturas morfológicas semelhantes. Aí a gente tem aqui o caso da nadadeira do golfinho e a nadadeira do tubarão, que evoluíram através de processos ecológicos diferentes, mas desempenham, a mesma função, porque eles foram selecionados a partir dos mesmos desafios ecológicos. Certo? A gente tem também a homoplasia, que é um conceito importante, e ele engloba qualquer característica semelhante que vem de espécies diferentes e que foi herdada de um ancestral, o que não foi herdada de um ancestral comum, certo? Então, a situação do tubarão e do golfinho, onde você tem ancestralidades diferentes, mas você tem estruturas similares. A homoplasia, ela vai ter correlação, o termo homoplasia vai ter uma certa correlação com a questão da convergência evolutiva. E um outro termo também para passar para vocês aqui, antes da gente falar do último conceito, é o termo de coevolução, é o conceito de coevolução, que é quando duas espécies diferentes evoluem conjuntamente. Uma vai forçando a evolução da outra através de processo de seleção natural. Isso acontece muito quando, gente? Quando você tem interações mutualísticas ou predatórias até. Você tem, por exemplo, a interação presa predador, eu trouxe aqui o exemplo do guepardo e da gazela. A gazela é uma presa típica do guepardo, ela evoluiu para uma configuração que dá a ela mais velocidade. O guepardo foi evoluindo também, ganhando cada vez mais velocidade, porque assim, como a presa era rápida, só os guepardos mais rápidos conseguiam se alimentar, sobreviver e reproduzir. Aí, só as gazelas mais rápidas conseguiam escapar desses guepardos, então vai meio que uma corrida armamentista aí, entre a presa e o predador, e ela evolui o chifre, o guepardo evolui as presas, e eles vão evoluindo, um tentando lidar com o outro de forma a tentar sobreviver, né. Então você vai selecionando ali os melhores, indivíduos dentro de cada rebanho, dentro de cada população, e eles vão, excluindo aqueles que não são capazes de alcançar aquele limiar mínimo de conseguir predar a gazela ou de conseguir escapar do guepardo, e assim eles fazem um processo de coevolução. Falando ainda um pouquinho sobre conceitos de evolução, você tem também a regressão evolutiva, né, ou evolução regressiva, que é o que? É o desaparecimento de uma característica, e aí pode ser por uma questão de, que o sucesso evolutivo daquele indivíduo, ele independe daquela característica, enfim, por alguma razão, houve uma regressão de uma característica que foi adquirida ao longo do processo evolutivo. Um exemplo é a perda de asa de algumas espécies de aves. O kiwi, por exemplo, ele se adaptou muito bem sem asas, estava lá tranquilo. Chegou o ser humano, extinguiu o kiwi. Se ele voasse, ele estava aí até hoje, né? Então, assim, às vezes a regressão evolutiva, ela pode não ser muito legal, principalmente quando tem a gente no meio da equação, tá certo? E falando bem rapidinho sobre o processo de evolução da vida, como é que qual é a teoria mais aceita, tá? A teoria mais aceita hoje de evolução da vida, ela fala da sopa primordial e da endossimbiose, certo? De acordo com essa teoria, surgem os primeiros compostos orgânicos, surgem ali aminoácidos, compostos orgânicos simples, eles vão evoluindo para proteínas de cadeia mais complexa, para ácidos nucleicos, e aí eles vão formar as primeiras células, que são protocélulas que não se pareciam em nada com as células de hoje, elas eram muito mais primitivas, tá bom? Elas desenvolvem mecanismos reprodutivos que permitem que elas aumentem sua diversificação e comecem a se proliferar, se multiplicar, até que a gente chega lá nas primeiras células de procariontes primitivos, certo? Esses procariontes começam a evoluir, né, lembrando, procarionte, que é um procarionte, gente? É uma célula que tem é um indivíduo unicelular, o ser procarionte, que tem o seu DNA desorganizado, ele não está dentro de um núcleo, ele está solto dentro da célula, tá bom? Eles vão evoluindo, surgem as primeiras bactérias fotossintéticas, tá, fotossintetizantes. Elas começam a liberar oxigênio na atmosfera. Os organismos anaeróbios morrem em massa com o aumento da liberação de O2 na atmosfera, porque o O2 é tóxico para a maioria dos organismos anaeróbios. Ocorre, como falei, essa extinção em massa,
Os sobreviventes vão através de um processo de endossimbiose, que inclusive foi recentemente observado em laboratório pela primeira vez, né, um processo que ocorre uma vez a cada milhões de anos, ocorreu e surgiram os eucariontes primitivos, tá? Como é que é a endossimbiose? É um processo no qual um ser unicelular devora outro. Ao invés de digerir, eles passam a viver em harmonia ali dentro. O que foi engolido começa a ajudar o hospedeiro começa a ajudar o que foi engolido, e ele se torna um organismo só. Quando se reproduzem, eles se replicam conjuntamente e a nova célula já tem dentro de si aquele organismo que foi fagocitado, né, que foi devorado no passado. E com isso surgem os eucariontes primitivos que têm organelas especializadas, tá bom? Para além das organelas, também tem outras coisas que vão se transformando, né? As membranas celulares vão se tornando mais complexas com o tempo, a vida tende a se tornar mais complexa com o tempo, elas vão se dobrando sobre si mesma, né, formando invaginações e se dobrando sobre si mesma, formando o retículo endoplasmático, né, elas vão formando as estruturas internas, até que a gente chega nos seres eucariontes que nós temos hoje, tá bom? Então, depois desses seres eucariontes surgirem, a complexidade deles vai aumentando até formar organismos pluricelulares. Esses organismos pluricelulares vão começando a se diferenciar e se organizar, começando a formar organismos mais complexos. Quais e aí esses organismos mais complexos, para além de uma amálgama de células, ele começa a ter células com diferentes tipos de funções que vão formar os primeiros tipos de tecido. Novamente, vão se tornando mais complexos os organismos, até que começa o processo de conquista dos ambientes terrestres, né? E aí você começa a ter seres que, além das brânquias, vão ter os pulmões, e aí começam a surgir os ancestrais dos anfíbios, os ancestrais dos répteis, né? Que vão colonizar esse ambiente porque eles precisam passar por processos de, eh, digamos assim, de seleção natural até que eles tenham as características necessárias para sobreviver no ambiente seco, né, como, a impermeabilização do seu corpo. A gente, por exemplo, tem o nosso corpo, ele é impermeável graças à nossa epiderme, né, mas aí os organismos mais antigos, eles vão passando por esse processo de transformação, até que essas características se consolidem e sejam selecionadas até o nível de aprimoramento que a gente vê hoje. E como é que a gente sabe tudo isso, gente? Através da filogenética, que é a reconstrução da história evolutiva e do processo de especiação, né, das espécies que nós temos hoje, nós vamos regredindo no tempo até descobrir os ancestrais comuns e construir as chamadas árvores filogenéticas, que nos permitem compreender as relações de parentesco entre os grupos e as espécies de seres vivos que existem hoje, tá bom? E um aspecto importante da filogenética também é que ela comprova que o processo evolutivo ele não é um processo linear, ele é um processo que se ramifica ao longo do tempo, tá? Então ele rebate essa questão de que a evolução é um processo sequencial, ele é um processo muito mais ao acaso. Existe inclusive uma teoria chamada teoria neutra, que atua hoje dizendo que inclusive a seleção natural não tem um papel e o papel da variação, genética é muito maior do que o da seleção natural. Mas eu não entrei nisso aí porque é algo muito moderno, é algo muito ainda discutido, ainda não há uma consolidação, mas existe já uma teoria que, direciona nesse sentido, tá. E aí falando um pouco sobre o processo evolutivo dos animais em si, né, a árvore filogenética dos animais, você tinha um protista ancestral, ele evolui da origem aos poríferas, e você tem aqui os metazoa, que aí você vai ter os quitenóforas, tal, quinidários, e aí você vai ter, finalmente, o surgimento de seres com simetria bilateral, tá. Então os quinidários preservam a simetria radial e outras formas, tá. E você vai ter os seres que vão ter simetria bilateral. Dentro disso você evolui novamente para separação aqui começa a surgir os nemátodas, os artrópodas, os moluscos, né, moluscas é ótimo, né, os lulas moluscas. Braquiópodos, esses nomes são difíceis, gente. Ectoprocta, rotífera, plateumintes. São seres que já têm simetria bilateral, já vão ter celoma, né, mas a gente vai evoluir aqui novamente, né, a gente vai se separar deles, porque eles são protostômios, nós somos deuterostômios. Aí vão surgir os cordados, hemicordatos e os equinodermos, a gente se separa dos equinodermos e a gente vai ter a famosa notocorda, tá? Que é o que fica dentro, né, do nosso feixe de nervos, que fica aqui dentro, hoje, das nossas vértebras, porque nós estamos aonde, gente? Dentro do grupo vertebrata, tá? Aí você tem aqui o deuterostômio ancestral, como eu falei,
De um lado foi para o Ectodermata, para o outro a gente vem aonde? Para a Notocorda. E aí a gente tem os cefalocordatas, né, que são seres primitivos, na verdade eles evoluíram de forma paralela. A gente tem o surgimento aqui da cabeça, que nos separa dos urocordatos, da coluna vertebral, depois o surgimento da mandíbula e maxila, esqueleto mineralizado também, né? E aí quando a gente surge o esqueleto mineralizado, a gente se separa dos condríticos, então os peixes cartilaginosos vão para lá, os agnados vão para lá, e a gente vem para o lado de cá, né? Que aí a gente vai desenvolver os pulmões e derivados de pulmão, que aí você tem alguns seres que têm pulmões mais primitivos, mas quem tem o pulmão propriamente dito, aí vai ter a evolução depois de uma nadadeira lobada. Aí depois a gente vai ter o surgimento das patas, e aí vai ter os tetrápodas, né, que vão surgir, que são os seres que têm 4 patas, ovos amnióticos, que aí vai ter répteis, tartarugas, cobras, aves, porque os anfíbios eles não têm ovos amnióticos, tá, gente? A gente tem. Só que o nosso ovo amniótico se desenvolve dentro da nossa barriga, tá? E o leite, que é o diferencial dos mamíferos. O que é interessante é o seguinte, o ovo amniótico, você vê aqui nos répteis, aí tem, dentro de répteis tem tartaruga, cobra, crocodilo e aves. Por quê? Porque filogeneticamente falando, as aves era para estar dentro dos répteis. É porque elas se diferenciaram já num novo grupo, mas elas saem de dentro dos répteis. Então elas evoluem a partir dos dinossauros, né? Obviamente, de uma forma bastante específica. Mas, falando superficialmente, elas evoluem a partir dos dinossauros. E as plantas, gente? As plantas, elas se desenvolvem o seguinte: você tem um grupo chamado Viridiplantae, que é algumas algas e as plantas, tá? Que são fotossintéticos, e aí são as carófitas e alguns outros grupos de algas que vão estar aqui, que a gente chama aqui o grupo externo, tá? Por que que eu tô falando disso? Porque teve uma pergunta que uma aluna fez, que é o seguinte: ah, tem uma questão que coloca que plantas e algumas algas fotossintetizantes fazem parte do mesmo grupo. E no final ela estava certa, por quê? Porque algumas algas podem ser, de acordo com a cladística, tá? De acordo com os métodos mais modernos de taxonomia, classificados juntos com as plantas, certo? Aí você tem o surgimento do embrião retido do gametângio feminino, gametângio revestido por células estéreis, tá? O que é o gametângio? É onde se produz os gametas, tá? E aí você tem as briófitas. Aí você tem a briófita, ela é uma planta, e aí a briófitas, as hepatófitas e um outro grupo, que eu fugiu agora o nome, que são plantas que não têm vasos condutores de seiva. Aí surgem os vasos condutores de seiva, vem aqui agora o grupo das traqueófitas, tá? Que são as plantas que têm vasos condutores. Aí vai ter pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. O diferencial que vai separar pteridófitas das demais é o surgimento das sementes. Surgem as gimnospermas e angiospermas. As angiospermas vão ter flores e frutos, que vão ser uma vantagem também reprodutiva para elas. E aí vão separar-se nesses grupos, tá? E falando agora da filogeografia, antes só concluindo, né? Então, a filogenética é isso, ela vai estudar esses processos evolutivos e ele vai, inclusive, hoje, quando se fala de taxonomia, ou seja, de classificação dos animais, você vai utilizar essas separações, essa história evolutiva para classificar os organismos vivos nos grupos que eles estão divididos hoje, certo? E a gente vai falar agora rapidamente sobre a filogeografia, porque a filogeografia, na verdade, ela é uma ciência multidisciplinar que se utiliza de tudo isso, né? Ela se utiliza da filogenética, ela se utiliza dos marcadores moleculares, do estudo da evolução, do estudo das espécies, para entender as dinâmicas ambientais que ocorreram de distribuição, migração e evolução das espécies dentro do ambiente, tá? Então ele vai relacionar a história evolutiva com a distribuição geográfica dessas espécies. Ele vai utilizar principalmente para isso o quê? Marcadores moleculares, como eu falei, então ela vai estudar o genoma das espécies de seus ancestrais para tentar entender quais os processos que levaram à distribuição atual desses animais. Isso, inclusive, tem uma relevância muito importante nos aspectos de biologia da conservação, porque a partir disso aí você consegue entender melhor as dinâmicas entre as espécies e criar modelos que permitem a você fazer previsões de como essas espécies vão se comportar ao longo do tempo, tá? Ela auxilia na compreensão das relações evolutivas e ajuda a validar esses estudos filogenéticos, porque, por exemplo, quando você vai estudar filogeografia, você vai estudar, por exemplo, o surgimento de barreiras geográficas, os isolamentos geográficos que levaram a esses processos de especiação. Então, ela vai meio que agir como uma confirmação do processo que já foi detectado dentro do estudo da filogenética, certo? Ele vai revelar padrões de fluxo gênico e diversificação e migração. Então, isso foi utilizado no caso da gente, inclusive, né? Então, todo o processo de colonização das Américas, colonização da Ásia, e tudo isso é feito através de estudos filogenéticos e filogeográficos. Então, a gente tem hoje
um panorama geral de como o ser humano surge e se distribui no mundo e como ele ocupa os diferentes ambientes, dos processos que levaram, inclusive, ao surgimento de diferentes caracteres, né, diferentes frequências dos alelos nos seres humanos, a partir desses processos geográficos unidos ao estudo filogenético. E, como eu falei agora há pouco, né, você aplica isso aí dentro de modelos para fazer a reconstrução dos processos históricos. E a partir disso aí, construir também modelos de previsão futura, tá certo? Dado todo o conteúdo, vamos fazer aqui algumas questõezinhas só para fixar o conteúdo. O grau de adaptação das espécies é um fator que pode contribuir para o entendimento do processo de diversificação de espécies e diversificação fenotípica. O que é fenotípico, gente? É a expressão do gene, a expressão externa do gene mediante a sua interação com o meio ambiente. Então, eu tenho o meu genoma, eu tenho meus alelos, eles vão se expressar de forma diferente a depender do ambiente onde eu me desenvolvi. Em uma linhagem que sofreu radiação, certo? O grau de adaptação das espécies é um fator que pode contribuir para o entendimento do processo de diversificação de espécies e diversificação fenotípica em uma linhagem que sofreu radiação, certo ou errado? Certo, gente. Onde é que a gente vai ver isso aqui, gente? A gente vai ver isso aqui no estudo dos tentilhões de Darwin, certo? Tipo, cada tentilhão lá, né, teve um tipo de bico diferente. Então, o grau de adaptação delas é um fator que ajuda nesse entendimento, tá? Quando a linhagem sofreu a radiação. Então, você vai ver os diferentes níveis de adaptação de acordo com os ambientes e você consegue ter uma melhor compreensão a partir disso aí. Qual das seguintes afirmações sobre a relação evolutiva entre dinossauros e aves é verdadeira? A evolução dos dinossauros para aves ocorreu através de um processo de extinção em massa seguido por uma rápida radiação adaptativa. Isso aqui faz sentido, gente? Se ele evoluiu das aves, se ele evoluiu dos dinossauros, não faz muito sentido, mas vamos guardar aqui, tá? Os dinossauros evoluíram de aves que desenvolveram uma variedade. O dinossauro evoluiu da ave, já está errado, porque a ave evoluiu do dinossauro. Opa, eu marquei o X como se estivesse certo, gente. Na verdade, o que eu queria fazer era isso aqui, ó. Então, isso aqui já está errado, já não pode ser, tá? O dinossauro não evoluiu das aves, é o contrário. Os dinossauros e as aves compartilham um ancestral comum, ó, um ancestral comum, e estão agrupados no mesmo clado, chamado dinossáurea. Opa, aqui já faz mais sentido. A evolução das aves ocorreu independentemente da linhagem dos dinossauros. Já está errado porque as aves evoluíram do dinossauro. As aves modernas evoluíram de mamíferos. Já foi. Né? Então, a resposta certa, na verdade, é essa aqui, ó. A extinção em massa, na verdade, ela ajudou na radiação adaptativa dos mamíferos, tá? E não dos dinossauros. A questão certa é a letra C. A opção certa é a letra C, tá? Eles estão dentro do mesmo clado. Ao analisar a história da vida na Terra, conclui-se que houve procariotos anaeróbios que se originaram, proliferaram e declinaram quando mudou a concentração de oxigênio na atmosfera. Também se infere que os anfíbios originaram-se dos primeiros tetrápodes que ganharam os continentes saindo do mar, dominando o ambiente terrestre até serem depostos por outros tetrápodes, como dinossauros. Por fim, mais recentemente, temos os mamíferos como vertebrados terrestres dominantes. Ao considerarmos esses eventos com mais detalhes, é correto afirmar que o apogeu e queda desses organismos estão relacionados com as taxas de especiação e extinção, que são influenciados por processos de grande escala como radiação adaptativa. Beleza? Beleza. Lembrando, radiação adaptativa, explosão do número de espécies no curto espaço de tempo. Sobre esse contexto, julgue os itens abaixo. Houve processo evolutivo em que uma espécie se dividiu em duas ou mais. Verdadeiro ou falso, gente? Verdadeiro. Vamos lembrar, quando os dinossauros foram em extinção, os mamíferos passaram por um processo de radiação adaptativa, né? Houve uma explosão de diversidade dos mamíferos depois da morte dos dinossauros. Ocorreram períodos de mudança evolutiva nos quais os grupos de organismos formaram várias espécies novas, ou seja, o que é isso aqui? Radiação adaptativa, cujas adaptações lhe permitiram preencher papéis ecológicos ou de nichos nas suas comunidades. Verdadeiro, houveram processos de radiação adaptativa, tá bom? Gente, sobre evolução e radiação adaptativa ou radiação evolutiva, filogenética e filogeografia, era isso. Espero que vocês tenham gostado da aula. A gente se vê na próxima aula para a gente falar sobre taxonomia, finalmente, porque a filogenética é importante para a gente entender a taxonomia. Até a próxima aula. Fiquem bem, cuidado, bebam água, não tomem muito sol e até a próxima aula.